Sim, olá a todos, muito boa tarde. O meu nome é Luís Paulo Reis, eu venho-vos falar aqui um pouco, aqui nos Dias Abertos da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, sobre a inteligência artificial e com duas aplicações que eu acho particularmente interessantes, nomeadamente robôs e jogos. Robôs e jogos porquê? Porque é divertido. Isto é, gente, para além de estudar, tem de se divertir. É uma coisa que eu sempre achei ao longo do meu percurso profissional, é que nós temos de estudar coisas divertidas, não é perder tempo a estudar coisas muito chatas, a estudar coisas divertidas e que no futuro, sobretudo, possam nos conduzir a uma profissão excelente, com ótimos salários. E neste momento, realmente, a inteligência artificial é provavelmente a profissão no mundo, as pessoas que trabalham em inteligência artificial e ciência de dados são as pessoas no mundo que têm neste momento os salários em maior subida. O que é a inteligência artificial? A capacidade de resolver novos problemas utilizando o conhecimento, e a inteligência artificial é realmente a ciência que está preocupada em colocar máquinas a fazer isto é, resolver novos problemas, sendo capaz de utilizar conhecimento ou resolver problemas que, quando os humanos resolvem, requerem isto. A timeline da inteligência artificial, isto é, ao longo dos tempos, tem tido muitos sucessos e grande parte dos sucessos têm sido nos robôs e nos jogos. Desde os anos 60, em que começaram a aparecer os primeiros robôs, até 1997, onde apareceu o Deep Blue, um programa que ganhou as jogar xadrez contra o Garry Kasparov, que na altura é considerado a pessoa mais inteligente do mundo, porque era o melhor jogador de xadrez do mundo, mas perdeu com uma máquina. Ele na altura dizia, não é possível, isto tem de ser outros humanos, outros jogadores, grandes mestres que estão por trás, não pode ser uma máquina que me ganhou, mas foi. Isto é em 1997. O Kismet, os Aibos são máquinas fantásticas. Se vocês vierem para este curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, vão ver máquinas deste género e muito melhores. Robôs que funcionam como mascotes, que têm emoções, que a gente lhes pode fazer festas e eles ficam contentes, que falam connosco e que conhecem a nossa cara, que obedecem a comandos de voz, coisas fantásticas, e já vêm dos anos 90 e com muitas evoluções. Muito recentemente um sucesso muito engraçado foi o AlphaGo, que eu vou já falar, porque o Go era um jogo que era considerado um jogo inacessível às máquinas, muito complicado, um jogo milenar, só acessível aos humanos mais inteligentes, e na realidade uma máquina ganhou, e agora ganha 100-0 aos melhores humanos, utilizando técnicas de inteligência artificial. Isto tudo vem no machine learning, a aprendizagem computacional. O machine learning é o campo da inteligência artificial que dá aos sistemas computacionais, aos computadores, a capacidade de aprender. Isto é, eles não nascem ensinados, como nós não nascemos, e aprendem a melhorar o seu desempenho, a jogar melhor um jogo, a ser capaz de fazer melhor a tarefa, se for um robô, a andar melhor. Portanto, usando dados ou resultados das suas ações sem serem explicitamente programados. Portanto, a inteligência artificial, o objetivo é nós usamos a programação, mas a programação para depois isso ser usado para as máquinas. E o que é a inteligência artificial hoje? É que realmente nós temos hardware que duplica de capacidade todos os anos e hardware cada vez melhor. Temos dados, nós todos geramos dados com os nossos telemóveis, portanto, a tirar fotografias. Agora estamos a gerar dados aqui, provavelmente alguém está a gravar o que está aqui a passar, estamos a gerar dados, software e frameworks de machine learning, de aprendizagem, que nos permitem realmente utilizar esta capacidade das máquinas aprenderem para resolver problemas que antigamente eram muito complicados de resolver. E é um bocado isto, ao longo da história da inteligência artificial nós começamos com a inteligência artificial, que é alguma excitação inicial, depois apareceu esta área do machine learning, da capacidade de aprender e em vez de nós darmos regras como é que se resolvem as coisas, ser capaz de aprender, e mais recentemente apareceu aquilo que se chama o deep learning, que já existia anteriormente, mas que precisa de muitos dados, mas em que as máquinas conseguem aprender às vezes soluções que não passavam pela cabeça aos humanos. Soluções muito melhores, que não usam o nosso conhecimento humano e que são capazes de resolver problemas que nós tentamos resolver durante milénios, como o Go, mas problemas que as máquinas depois conseguem resolver muito melhores que nós. Okay? E é isso que nós vamos aprender num curso como a LIAC, é como pôr as máquinas a fazer isso e muito melhor. Qual é a piada disto? É que, no fim, antigamente o que acontecia era que nós, a determinada altura, a programação era, nós tínhamos uns dados e criávamos um programa com regras muito específicas, mostrávamos aqui ao computador como fazer as coisas, com algoritmos, programação, etc. Mas agora o que é que se passa? Com o machine learning, com a AI, com a aprendizagem computacional, o que nós fazemos é, dizemos qual é a entrada, qual é a saída que nós queremos e pomos a máquina a pensar como é que eu com esta entrada vou chegar àquela saída. E a máquina é que faz o programa. Ou seja, no fim, os programadores vão programar a IA
ou a inteligência artificial, que depois é que vai pegar no novo input e gerar o output, ou seja, pegar nos dados e gerar o output. E isto é o futuro, as máquinas são capazes de resolver problemas, elas. Uma das coisas muito interessantes foi no Go, em que, a determinada altura, uma máquina foi capaz, primeiro usando o conhecimento dos humanos e estudando todos os jogos já jogados por humanos, verificar o melhor que existia e ser capaz de jogar melhor que qualquer humano, porque usar os vários humanos que jogavam. E depois, o que é que a máquina fez? Na versão seguinte, passou a jogar sozinha contra ela própria. E aprendeu com ela própria contra as versões anteriores a melhorar sucessivamente. O que é que aconteceu? Conseguiu criar um programa, aprendendo sem nunca ver um humano a jogar um jogo milenar e ganhar 100-0 à máquina que aprendeu. O próprio campeão do mundo de Go disse: eu nunca mais jogo. Se uma máquina é capaz de fazer isto, eu vou fazer outra coisa qualquer. E isso é uma das piadas disto dos jogos e da IA. E os algoritmos se utilizam para pôr as máquinas a jogar jogos, depois utilizam-se para coisas, para resolver problemas de todas as áreas da civilização humana, desde a saúde a todas as áreas. E depois o que é que nós temos? Temos a robótica. A robótica é muito interessante, porque antigamente a robótica era usada para tarefas perigosas, que não podiam ser desempenhadas pelos humanos, repetitivas, que as máquinas faziam melhores, linhas de produção, etc. Mas isto mudou completamente. E agora para que é usada a robótica? É usada para mascotes robóticas, aibos, Furbies, para entretenimento, para robôs pessoais, para robôs militares, para veículos autónomos, uma quantidade enorme de aplicações. Isto vai desde robôs para explorar Marte, robótica, que obviamente depende completamente exatamente do que se aprende neste tipo de curso, inteligência artificial e robótica. Estão a aparecer os robôs cozinheiros. Não é uma Yami ou uma Bimbi, é um robô cozinheiro mesmo que cozinha e faz os pratos e corta, etc. Exoesqueletos, carros autónomos, drones que nos vão entregar coisas. Robôs, o Asimo, por exemplo, é um exemplo de um robô que em vez de ser vendido, é contratado e vai trabalhar para uma empresa. E realmente, a área da robótica tem desde máquinas com expressões muito semelhantes às dos humanos, até máquinas que se mexem de uma maneira muito semelhante, capazes de dançar, de se mover, de correr como humanos. E tem tido uma expansão absolutamente brutal. Nesta área também, e na área da inteligência artificial, é uma das áreas em que há mais competições. Competições porquê? Porque, novamente, é divertido. Isto é, novamente, o que se pretende é fazer, ou o que eu acho piada é fazer cursos divertidos. Nós trabalhamos com robótica, trabalhamos com jogos, trabalhamos com inteligência artificial, com data science, mas no fim queremos nos divertir e fazer coisas interessantes. Então, há uma quantidade de competições. Uma das competições que nós trabalhamos muito é o RoboCup. O RoboCup é uma competição, por exemplo, de robôs a jogar futebol. Para verem o que muitas vezes fazemos e o que podem fazer depois, escolherem um curso como a Aliact e no futuro. E aqui o objetivo é colocar uma equipa de robôs e ser capaz de ganhar a equipa humana campeã do mundo de futebol. A ideia é fazer isso até 2050. E qual é a piada disto? Nós temos ligas diferentes, com robôs médios que jogam como a bola de futebol, robôs pequenos que jogam a bola de golfe, que chutam a bola com tanta força, se olharem para aqui, que na altura nós perdemos a bola, ela aparece o outro lado. Robôs humanoides, construídos ou standards, simulações diversas, e no fim queremos pôr robôs a jogar futebol. Qual é a piada disto? É que depois nós podemos fazer coisas interessantes, que é pegar nos conceitos de inteligência artificial e tentar portá-los para as máquinas e tentar colocá-los. Por exemplo, o que é uma estratégia de uma equipa baseada em táticas que são usadas em diferentes momentos do jogo de futebol, que conduzem informações, com a movimentação dos jogadores, o que é uma formação, e depois usamos conceitos matemáticos e cursos como a Aliact, por exemplo, não é? A licenciatura em Ciências da Ciência de Dados, nós precisamos muito de matemática, porque no fim os conceitos que nós usamos para colocar robôs inteligentes baseiam-se muito, obviamente, na linguagem universal da matemática, né? Como for robôs, como colocá-los a aprender, porque os humanos são capazes de aprender a jogar ping-pong e jogam de uma maneira fantástica, como colocar as máquinas a aprender a jogar ping-pong, ou fazer coisas como ser capazes de passar a bola e jogar, como fazem os humanos. E no fim usa-se aquilo que se chama o reinforcement learning, que é uma maneira como os humanos e os animais aprendem. Na psicologia isto é muito estudado, em perceber que no ambiente o que é que nós vamos fazer e no fim definir uma política de ações, uma maneira de nós definirmos as nossas ações. Se vamos para aqui para o fogo, nós vamos ter uma penalização negativa, altos.
Se não, é boa ideia evitá-lo. Se calhar vamos para a água buscar o balde, e depois vamos com o balde e apagamos o incêndio, mas no fim depois o algoritmo de reinforcement learning permite-nos, ou de aprendizagem por reforço, permite-nos aprender coisas incomparavelmente mais complicadas. E uma das piadas é que nos permitem depois, por exemplo, há um exemplo do futebol robótico simulado, permite-nos aprender coisas que são muito difíceis de aprender para as pessoas sozinhas. Como realmente ser capaz de um robô se movimentar, de chutar a bola, etc. A coisa muito engraçada é que nós aprendemos a trabalhar com isto em robótica. Até na altura, estes robôs andavam e nós conseguimos descobrir que eles podiam correr. Porquê? Porque um algoritmo de aprendizagem por reforço percebeu que o robô inicialmente corria de uma maneira muito estranha, aqui à esquerda, depois de uma maneira mais normal à direita, mas o algoritmo conseguiu perceber que os robôs conseguiam correr em vez de andar. Nós nunca sequer tínhamos pensado em pôr o robô a correr, porque pensámos, é impossível o robô correr. Se calhar ele sabe voar, não parece provável, mas quem sabe. E a piada está que a nossa corrida, por exemplo, comparado com pessoas que há 10 anos tentavam pôr o robô a andar, anda 3 vezes mais rápido do que os outros que punham o robô a andar. É vantagem destes algoritmos, que às vezes vão buscar soluções muito diferentes daquelas que nós humanos somos capazes. E na era dos jogos de digital media isto é evidente. Nos digital media, vocês todos os dias são confrontados com imagens em que temos reconhecimento facial, temos montes de coisas, com o vídeo, com o áudio, com a indústria do cinema, onde grande parte das coisas são feitas com IA, no que está por trás do cinema, com os videogames, com páginas, social media, etc. Muitas coisas são feitas nesta área. No social media é muito engraçada a quantidade de IA que é utilizada e que vocês certamente, usando o Facebook, usando o Twitter, todos os dias, vocês veem. Há áreas que inclusive são perigosas e que nós precisamos depois ter muito cuidado, como por exemplo as estratégias de influência. Isto é muito fácil usar a IA para publicar coisas que por sua vez influenciam as pessoas a fazer coisas. E depois é preciso um bocado uma contra-IA para evitar e perceber isto. A IA é decisiva também para perceber quando é que as pessoas publicam fake news e detectá-las, quando é que publicam conteúdos perigosos no Facebook e nas outras redes sociais, detectá-los e evitar que isso possa influenciar os nossos jovens, etc. É uma tarefa muito útil da inteligência artificial. Nos jogos, e para finalizar, há uma quantidade enorme também de IA que é utilizada nos jogos. Desde para gerar realmente comportamentos inteligentes dos nossos adversários. Nós não queremos usar num StarCraft, ou num Warcraft, ou num jogo interessante, não queremos jogar contra adversários que não são inteligentes. Queremos dar a inteligência que é necessária e ter realmente caracteres, NPCs, realmente com human-like intelligence. Por outro lado, melhorar a nossa própria experiência de jogo, usar aquilo que se chama o Dynamic Difficulty Adjustment, que é o jogo tem de se ajustar a nós e ser interessante para a nossa capacidade. E isto é muito útil, tentar usar a IA para ajustar a dificuldade do jogo, os níveis, etc., de maneira a que nos motivar e nos fazer um engage, jogar o próprio jogo. Para pathfinding, algoritmos, para gerar conteúdo que nos permita que o ambiente seja interessante, text-to-speech, board games, etc. Como conclusões, realmente a inteligência artificial está a crescer a nível mundial brutalmente, com ênfase para o machine learning, a aprendizagem computacional, que é a base disto tudo, para o processamento de linguagem natural, para a robótica inteligente, powered pelos dados, pelo poder computacional, mas novos algoritmos. Todos os anos aparecem novos algoritmos, e se vocês fizerem um curso, como por exemplo a Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, vão poder ter a base para depois descobrirem vocês próprios novos algoritmos que depois vão ser usados nas grandes empresas, na Google, na DeepMind, nas grandes empresas mundiais, na Amazon, e que depois vão realmente ser os algoritmos que vão permitir às máquinas fazer isto que eu vos falei. É uma nova forma de construir programas de computadores e realmente usando IA e Machine Learning, as máquinas batem os campeões mundiais em jogos milenares que nunca se pensava que as máquinas pudessem fazer isso e são capazes de resolver problemas extremamente complicados. Muitas aplicações na robótica, nos jogos, mas muitas outras. Eu aqui estou a falar de robótica de jogos, essencialmente. Posso falar de muitas outras aplicações, das finanças, na saúde, etc. Financiamento crescente e realmente a LIAC, ou a Inteligência Artificial e Ciência de Dados, é claramente o futuro. Espero que tenham gostado da palestra. Se tiverem algumas, foi muito curto, mas se tiverem algumas dúvidas, por favor, coloquem. E se me quiserem contactar, também estejam à vontade para me contactar. Tenho aqui o meu contacto para tirar dúvidas. Professor, muito obrigada. Temos aqui uma questão. Muted. Peraí.
Ah, peço desculpa, muito obrigada, professor. Temos aqui uma questão. Portanto, com as expectativas na criação de um metaverso, qual é o papel da IA e da ciência de dados para a implementação, consolidação do mesmo? Só IA é uma metaverso. Portanto, basicamente o papel é tudo o que está por trás. Quer dizer, nós já temos um mundo de simulação, um mundo virtual, mas no fim a IA é o essencial, né? Ou seja, se quiserem trabalhar em algo que tenha a ver com isso, que é o essencial, a inteligência artificial, obviamente, né? Não há muito mais para dizer dessa questão, é mesmo isso, é o essencial. Ok, temos uma pergunta do Daniel. No futuro, poderemos substituir os treinadores pela inteligência artificial? Depende. Na verdade, eu lembro-me em 2000, eu dei uma palestra com o Fernando Santos, na altura treinador do Futebol Clube do Porto, e eu na altura até achava que ele percebia muito pouco de futebol. Na realidade, ele aprendeu muito, até chegar a treinador da Seleção Nacional, e agora até já sabe alguma coisa. Mas isso sobre exatamente a ideia de usar simuladores para... Nós não queremos substituir os humanos. Há áreas em que é muito fácil as máquinas terem melhores resultados que os humanos. Se vamos jogar golo ou xadrez, é impossível o humano ganhar uma máquina, porque realmente a máquina vai-os ganhar. Em problemas mais complicados e que dependem de muitas coisas, o futebol depende de tática, depende de técnica, depende de moral, de moralizar os jogadores, depende da condição física, de gerir a condição física, tem muitas partes, portanto é muito complicado dizer que vamos substituir um conjunto de treinadores, que não é só o treinador principal da equipa, é o treinador físico, o treinador adjunto, é o treinador por máquinas, não é? Portanto, a ideia, novamente, da inteligência artificial nunca é substituir os humanos por máquinas. É fazer máquinas que nos ajudem e que nos ajudem no nosso dia-a-dia. Às vezes, quando falamos de jogos e robótica, parece um bocado que não é isso, mas a ideia é a IA é ajudar as pessoas nas suas tarefas, não substituí-las. Muito obrigada, professor. Não temos mais questões, mas agradeço a sua presença e não se esqueçam também de passar no stand da licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados e explorar a licenciatura e podem colocar também lá outras questões. E não se esqueçam, sobretudo, de tirar muito boas notas no 11º e 12º, porque esta licenciatura vai ter uma média alta, e virem para a licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, porque IA e a Ciência de Dados é o futuro. Ok? Obrigada.